João Santana. Chegando por aqui, olha rapaz, o tempo tá chegando pra mim também. Semana passada eu tava como rapper, hoje eu tô como executivo e assim, faz parte da lapidação, viu? De uma semana pra outra as coisas mudam, né? E que Deus seja exaltado por isso. Eu quero começar o Radiamante, independente da plataforma que você nos ouve, nos assiste nesse momento, né? Inclusive pela BMC Channel, onde a gente está gravando agora, e pela Rede Everest, bem como as plataformas digitais, como Apple Podcast, Spotify, também no YouTube, é claro, né? Mas olha, o Radiamante sempre começa com uma mensagem baseada na palavra de Deus. Eu quero começar lendo com você em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 29, alguns versículos a partir do primeiro, que diz assim: são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém, ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e ao povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Passando para o versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. É uma palavra que vira e volta, ela acaba vindo para mim, né? E eu gosto de dividir o pão. Me alimento do pão que vem do céu e compartilho com você nessa manhã aqui no Radiamante. Não vou me demorar muito não nessa reflexão, mas que a palavra possa falar mais ao seu coração. E já está aqui conosco o nosso convidado, né? É o famoso Vespa, né? E quando eu digo famoso é literalmente porque, pelo que eu soube aqui dos bastidores, rapaz, o homem tem história. É jovem, mas tem história. Vespa, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que o pessoal está nos assistindo. Tudo bem com você? Fala mais pertinho aí, né? Isso. Primeiramente agradecer aí a oportunidade, o convite e grande satisfação poder estar com vocês. Olha, eu fiquei sabendo que você é um cara literalmente envolvido no mundo hip hop e que veste a camisa, né? Que você tem isso como a sua paixão da vida. Chegou a ser, inclusive, reconhecido internacionalmente, já na área de uma coisa que também faz parte do hip hop, está intrínseco ali, que é a arte das ruas, do grafite. E eu gostaria de saber, primeiro, como é que você começou, assim, porque ninguém começa nada, cismei de ser grafiteiro, né? Sim. E cismei de ser rapper. Como começou a música e o grafite na sua vida e quem veio primeiro? Eu faço parte da cultura hip hop desde 92. O meu início ali foi a dança, né? Comecei através do breaking. Ah, legal, break. Todo mundo gosta de break, né? O breaking é a minha essência, assim. Então, ali em 92 para 93 e em 98 foi onde eu me inseri no grafite. Eu comecei a pintar nas ruas. Interessante que você falando do grafite e do break são coisas que parecem diferentes, mas que fazem parte da cultura hip hop, porque o hip hop não é só música, ele envolve vários fatores, né? Sim. A dança, a arte do grafite e a música. E a discotecagem. Ainda tem isso. E o DJ. O DJ também faz parte? O DJ, o MC, o grafiteiro e o b-boy, o big-girl, né? Que é o dançarino. Que legal, cara. E você sabe dizer assim, como começou essa coisa do hip hop aqui no Brasil? Você tem essa história assim, mais ou menos? Porque é uma cultura que veio provavelmente dos Estados Unidos, né? Sim. Para os meados ali dos anos 80, né? Que, assim, pelo que eu tenho um conhecimento, em diversas partes do país já acontecia esses encontros, assim, né? Os elementos. Mas em São Paulo ali, que é
conhecido como a Meca do hip hop, né? Sim, São Paulo realmente... Sim, mas também ao mesmo tempo já acontecia em Brasília também, já acontecia em Minas Gerais, então... Inclusive tem alguns artistas de renome brasileiros, que, como o GOG e outros mais, que estão lá em Brasília, né? Sim. E é uma coisa muito forte também, muito presente. Mas e aí você começa na parte da música como, nessa história aí? Na dança, eu começo ali no fundão da Zona Sul, no conjunto Eumano Ferreira Veloso, conhecido bastante como o bairro também devido a ter a feira do Colonial ali, né? E através das ruas ali eu conheci uns amigos dançando e dali diante comecei a sair dos bairros para dançar em outros lugares e foi acontecendo. Nos bastidores aqui a gente estava falando sobre essa questão das batalhas que acontecem, né? Que na verdade eu acho interessante que é a única batalha em que todo mundo sai feliz da vida. Ninguém sai ferido na batalha, né? Sim. Porque é uma batalha saudável do hip hop. Você começou a entrar nessas batalhas nesse período aí ou levou um pouco mais de tempo? Na minha época era mais forte as batalhas, assim, né? Então eu comecei já nessa sagacidade de também competir com outros no sentido de competir para ficar melhor, assim, né? A gente tinha que ter alguns rivais para poder treinar e ficar bom. É o que motiva, né? E foi justamente essas batalhas que me tirou da cidade, assim, né? No começo, de ir competir em outros lugares. Significa então, que você estava se dando muito bem nas batalhas, então, né? A gente gostava mesmo de rivalidade, assim, mas pelo lado saudável, sim, né? Sim. E você, nesse caso, no âmbito da batalha de hip hop, já era fazendo a palavra rimada ou era como dançarino mesmo? Era dançando. Porque existem dois tipos de batalhas de hip hop, né? Sim, tem as batalhas de breaking, as batalhas de freestyle, e hoje em dia também tem as batalhas de grafite, de pintura. Que legal, olha só. Tem as batalhas de DJs, né? Campeonatos mundiais também que acontece. Qual é a Copa do Mundo do hip hop? Existe algo assim relacionado, equivalente a uma Copa do Mundo do hip hop? Hoje em dia tem diversos campeonatos assim espalhados no mundo, né, que cada um tem sua importância, e atualmente o breaking agora entra para as Olimpíadas, né? Então é uma nova modalidade que vem, o breaking sport agora. Que legal, e vai ser a primeira vez então, porque até então eu não tenho conhecimento dessa batalha de break nas Olimpíadas, ou já existia? Não, inicia agora na próxima Olimpíadas do ano que vem, já terá uma seleção brasileira, né? Imagina a felicidade da galera que conseguiu conquistar o espaço numa competição conhecida já, né, há tantos séculos, porque começa lá em Roma, mas vem até aqui, até os nossos dias. Essa questão do reconhecimento, né, que você falou, que começou a viajar através, inclusive, das batalhas. Veio um reconhecimento para o seu nome, né? O Vespa. Dentro disso aí, ou foi mais ligado ao grafite? Como é que foi? Foi mais voltado ao grafite já. A dança, em 98, ali, quando montamos uma crew, chamada Aliados Force Crew, que juntou, era praticamente umas 20 pessoas. Legal. Entre B-Boys e B-Girls. É bastante gente para uma equipe, né? Andar viajando pelo mundo, né? E aí, nesse tempo, alguns foi parando, outros novos chegando. Então, até hoje, estamos na 6ª geração, praticamente, do grupo, que ainda existe. Continua valendo. Ainda continua. Aqui em São José, tem mais alguém que faz parte dessa equipe, ou é um de cada cidade? Como é que é? O de breaking tem 2 que é de Jacareí e 4 daqui de São José. Mandar um dessa abraço. Geração, né? Mandar um abraço, então, para essa galera. Não vou falar nomes aqui, para não cometer gafes, né? Mas repete o nome do grupo aí. Aliados Force Crew. Aliados Force Crew, né? Um abraço, então, para toda essa galera que representa o hip hop paulista, nacional, em todo o mundo, né? Sim. Eu gosto de fazer sempre uma pergunta que deixa assim, você meio reflexivo. De tudo que você faz, que é muita coisa, grafite,
não vou falar do hip hop, porque o hip hop já é tudo isso, né? A música, a dança, de tudo que você faz, qual é a sua maior paixão, se é que existe dentre todos esses? A dança ainda mantém pulsando no coração. Porque independente de qualquer outro lugar que eu esteja pintando, e se toca uma música que bate, né, a nostalgia, eu sempre acabo dançando também com todo mundo. Então, e a música tem aquela coisa da integração, né? sim, envolve as é pessoas. um momento explosão de felicidade ali, né? Ela bate, toca onde você tá, acaba dançando. O nome Vespa, é claro que esse não é o seu nome de batismo, né? Nome de nascença, mas veio através do grafite ou foi propriamente no hip hop em si? Porque, por exemplo, para quem não sabe, antes de você responder isso aí, segura aí, né? O meu nome, Jodel Santana, começou como apenas Jodel justamente por causa do hip hop, por causa da questão do grafite. Eu não sou um Vespa da vida, mas comecei aos 14 anos também fazendo grafite, né? Não era piche, tá? Era grafite mesmo, era desenhando, né, figuras e letras e tudo. E alguém me batizou com esse nome, perguntou qual é o seu nome completo. Aí ele foi lá e criou um pseudônimo, Jodel, e me batizou. Com você aconteceu dessa mesma forma? Como é que foi? Foi exatamente isso também, através do grafite, né? E foi um pseudônimo que eu escolhi. Que pegou? Que, assim, na verdade, essa época eu dançava bastante e quando eu comecei a pintar, eu também queria um apelido, né? Então, esse veio na mente naquela época e eu achava um nome forte, assim, de soletrar, poucas letras também. É que não ia dar certo a abelha, né? A abelha já produz maior, mel. Né? A Vespa já vai lá né, é imponente. Então, né? E aí, assim, o nome, na verdade, é mais um pseudônimo mesmo, não é por causa do inseto e nem pela motinha Não antiga, é propriamente, né, pelo significado, né? Mas pelas letras assim, que eu gosto muito também. Legal. Então, foi um apelido mesmo. E dá para falar o seu nome original ou mantém segredo? Meu nome é Claudinei. Claudinei, é totalmente diferente, né? Acho que Vespa é mais fácil. E olha, eu vou contar uma coisa que eu não gosto de comentar em todo canto, mas já que você falou o seu nome, eu vou falar, né, também aqui. Poucas pessoas me conhecem como José Adelson, né? Mas a ideia do nome Jodel foi juntar os dois nomes, né? Então, no meu caso, já estava ali intrínseco. No seu, foi uma coisa criada realmente, né, do zero ali, porque ninguém vai nascer com esse nome, mas tem que ter uma ideia para criar. E no momento que você vira o Vespa, até o momento que você é reconhecido internacionalmente, qual foi a sua maior conquista nesse período aí? Acho que a experiência de sair a primeira vez do país. Qual foi o seu primeiro país? Foi a Argentina. Argentina. Você foi lá nos Hermanos para fazer o quê? Dançar ou fazer? Pra pintar. Pintar. Que Sim, legal. Todos os lugares que eu viajei na vida, assim, praticamente 98% dela foi devido ao grafite. Então tem a sua assinatura espalhada por todo mundo, praticamente. Já por diversos países, aí, que legal. 9 países. Olha só. Dá para falar quais são? Para quem tem curiosidade em casa, que você lembra, é claro. Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Portugal, Itália, Marrocos. Olha só. E também tive uma passagem em Dubai e Abu Dhabi. Abu Dhabi, legal, olha só. Numa época que não se falava tanto de Abu Dhabi como hoje, mas era uma cidade já muito conhecida, né, lá na região. E agora eu pergunto, e você hoje, aqui em São José dos Campos, qual a atuação do Vespa junto aos grupos de hip hop e tudo que envolve essa arte das ruas? O momento atual para mim assim é mais eu estou focado mais no fomentar a cultura do grafite, da arte de rua aqui na cidade, porque sinto essa necessidade, né, de mais evidência para a arte. De mais pintura nas ruas, mais artistas locais. Então, para mim, assim, o meu papel no momento é compartilhar o máximo que eu puder com essa garotada, geração atual. E você tem um grupo, né? Você tem um grupo de pessoas que acompanha esse tipo de arte que, só para você ter ideia, tem muita gente que tem preconceito com o grafite.
E o grafite é uma belíssima arte, porque representa o seu pensamento, muitas vezes crítico também, né, e tal. E diferente da pichação, que é com o intuito apenas de bagunçar, de sujar, né, visualmente, o grafite, inclusive, muitas vezes é encomendado por empresas, né? Tem aqui no centro de São José, não sei se é arte sua, né, mas tem ali um prédio bem no centro, próximo ao calçadão, que é todo grafitado, né? Todo desenhado. Foi você ou foi outra pessoa que fez? Ali foi outro artista, aqui Foi de São outra? José também. É? Então, São José realmente tem recebido bem essa questão da arte do grafite, porque encomendar uma pintura, como é que você vê a recepção de São José a esse respeito? O grafite aqui na cidade ele já teve uma força no passado, ali, né, até o 2001, mais ou menos, tinha muita gente que pintava nas ruas. A partir daí veio um decreto municipal na qual proibiu e passamos por essa proibição por 10 anos Meu na cidade. Deus. Terminou agora em 2011. Isso. E aí, através desses 10 anos, muita gente desistiu, né? Mudou Que desmotiva a galera, o né? caminho. E os poucos que continuaram foi pintando mais para os bairros, para o fundo da cidade, né? Para as comunidades. Para fugir da evidência também, né? E hoje o preconceito diminuiu bastante, ainda temos, né? Sofremos muito com essa parte. E eu vejo um momento de reeducação artística de rua, assim, para a cidade, porque as informações do passado, como era proibido, foi espalhado e divulgado de diversas formas. É que vira uma Mas o que espécie não- de contracultura, né? Sim. As pessoas criam uma expectativa negativa a respeito da arte, né? E ainda Isso. hoje em dia, agora tá sendo bem visto devido, né, a esse lado comercial da arte também, que está sendo visto de uma outra forma, a valorização está maior. Então, tem essas possibilidades de trabalhos comerciais, Que é no caso, a esses encomenda. encomendas, Legal. e os trabalhos autorais, que mantêm a mesma essência, né, da arte de rua. Aqui em São José, tem algum trabalho visual onde as pessoas possam ver a sua arte em algum local? Tem mais nos bairros, ali para o lado da Zona Sul, aqui no centro, na região, atualmente, como eu estou morando aqui, né, faz 10 anos que eu moro no centro hoje. Então, a intenção é sempre pintar ao redor de onde eu vivo. Entendi. Então, Você quer, ao contrário do que foi feito no passado, o que descentralizaram, você quer trazer novamente essa cultura para o centro, é isso? A intenção é que a cidade toda possa ter Sim. cor, né? Pode Sim. ter desenho, arte. E Mas quanto sair mais artista. daquilo que as pessoas chamam de marginalização, não ligando ao lado o lado ruim da palavra, né? Mas sair daquela questão das margens da cidade e agora ganhar um novo corpo, né? Sim. Em São José. E até mesmo que é um novo momento, né, para a arte. Então, a gente procura sempre organizar alguns encontros que possam trazer mais artistas de outras cidades, até mesmo de outros países. Legal. E esses eventos a gente organiza mesmo totalmente independente, assim, de forma independente, com a união dos amigos e cai para os bairros ao redor. Tem assim. apoio de alguma empresa, alguém que pode, de repente, ajudar financeiramente para que o evento possa acontecer? Os apoiadores mesmo, geralmente é os comerciantes dos bairros que a gente pinta, junta uma contribuição de o artista também contribui com seus materiais. Sim. Então a gente se une e faz da nossa forma, né? A união é o que faz a força, né? Sim. Você tinha comentado sobre um evento que vai acontecer agora, próximo. Que evento é esse? Onde vai ser? E como a gente faz para poder apreciar essa arte? Esse próximo domingo agora vai acontecer a final do Circuito Municipal de Freestyle. Então, peraí, como o Radiamante, ele vai ao ar, a gente grava na quinta, mas vai ao ar no sábado, né, para quem não sabe, e no domingo tem reprise. Então, vamos dizer que, para quem está assistindo agora, sabadão, né, amanhã, que horas? A partir das 4 da tarde. 4 da tarde. Então, na reprise, que vai ter no domingo, o pessoal vai estar naquela ansiedade, né, para poder participar. E tem alguém, além de você, que esteja participando, que é conhecido na cidade, que
vai estar lá prestigiando o evento? Se eu não me engano, são 16 MCs que vão Olha competir. só, bacana. Aí vai ter toda a parte do Live Paint, que é eu e mais uma outra artista. E terá Live também Paint que você fala, traduzindo, seria uma de pintura ao vivo. isso. Legal. E também vai ter atração musical, que seria mais 2 MCs. Discotecagem com mais 4 DJs. Então, Bacana. é bastante gente envolvida, fora o público, né, também. Onde vai ser esse evento? Esse vai ser no Galo Branco. Ah, olha só, no Galo Branco. Tá pensando o quê? O Galo É Branco... uma praça também, é aberto, né, pra todos Então eu não que posso quiser. nem me recusar a participar de jeito nenhum, porque eu estarei lá, né? Então. Para quem não sabe, eu moro no Galo Branco. Eu chamo White Chicken, que é para ficar mais chique, né? Sim. E vai ser na praça principal lá da cidade, do Sim. bairro? Se eu não me engano, tem uma UBS ali, ou uma escola nessa praça. Então pronto, eu já sei até onde é. Convido então você que está em São José, né, está no estado de São Paulo, e por que não a quem está nos outros estados também. Se você é do tipo que ama a cultura, né, e quer apreciar a arte, portanto, lá direto do Galo Branco, com o Vespa e outros MCs, DJs, B-boys, B-girls, né, e artistas grafiteiros, né? Essa batalha, ela acontece já todo último domingo do mês, que é a Rinha do Galo. E é sempre lá. Olha Então, só. atualmente São José, de terça a domingo, acontece batalhas em diversos bairros já, né? Cara, Cada uma você tem vai ter que nome. voltar mais vezes aqui. Você vai ter que começar a Posso falar. trazer os organizadores das batalhas também, Pronto. seria Ó, interessante. vamos criar um novo quadro aqui, já que eu sou ligado à arte do hip hop. Eu me comprometo a trazer cada um. Beth Ricardo aqui, nosso diretor. Ó, é que, muito embora eu pareça um executivo, no meu coração está o hip hop. Eu sou apaixonado e eu gostaria de convidar você a estar trazendo mais pessoas, né, relacionadas ao hip hop, inclusive essas batalhas, esses eventos, para divulgar, inclusive, onde estão acontecendo, tá bom? São José tem bastante talento, muita gente talentosa, principalmente a juventude, né, as garotadas agora, que tem essas referências de batalhas de freestyle acontecendo no Brasil inteiro. Então, tá vindo uma nova safra assim, de artistas bons, né? Então, o seu trabalho está surtindo efeito. Está conseguindo despertar a vontade, a curiosidade nas pessoas, né? O que é muito bom. São José tem bastante gente que organiza esses eventos, né? Por função mesmo, assim, dessas necessidades de resgate, de inserir. Então, está acontecendo bastante coisa, porém não tem uma divulgação tão grande, né? Tinha, agora vai ser ter. Independente, assim, fica mais difícil e ao mesmo tempo a praticidade da internet ajuda. Sim, a nessa liberdade, questão. né? Mas ainda precisa de mais apoiadores, mais gente para somar. E como é que faz para a gente descobrir onde estão esses eventos, lá pela rede social, para descobrir o seu trabalho? Quais são os canais de comunicação do Vespa e desses eventos que você participa? O meu é através do Instagram e Facebook, YouTube, né? É só botar Vespa lá e aparece. Vespa PDF Crew. Opa, então anota aí. Vespa PDF Crew, que é CREW. Isso. E sobre as batalhas, tem um canal, se eu não me engano, é 012 Tem Rimas, é onde eles divulgam todos os campeões semanal, né, dos eventos. O resultado dos eventos eles colocam lá. Isso. E tem o desse, no caso, que é de domingo, amanhã, Rinha do Galo. Rinha do Galo. É difícil, mas fica tranquilo, não precisa acionar o IBAMA, não tem nada a ver com galo natural. É rinha sem galo no Galo Branco, né? Só com rappers, hip hops, b-boys, b-girls, DJs e grafiteiros, né? A galera do hip hop. Vespa. Os 4 elementos inseridos. É isso mesmo. Foi uma satisfação recebê-lo aqui. O nosso tempo é curto, né? Na sequência vai vir aí o quadro do Momento Alexia com as meninas da Alessia. Mas eu gostaria de agradecer, né, por você ter cedido o seu tempo e já convido a vir outras vezes trazendo essas novidades aí relacionadas ao hip hop. Você está convocado para divulgar. Agora já não tem mais essa questão da não divulgação do hip hop. A partir de agora o Rádio Diamante se compromete em divulgar os eventos aí que acontecem pela cidade.
Muito bom. Agradeço também o espaço de poder compartilhar, né, um pouco da nossa vivência. E, com toda certeza, o que a gente puder fazer para agregar e trazer mais para fortalecer a cultura hip hop, a gente está aí para somar. Pronto, no próximo programa eu vim até mais estilo hip hop, que hoje eu vim mais executivo, tá bom? O trabalho requer isso aí, mas o hip hop está no coração, e quem é apaixonado pelo hip hop, você sabe como é que você vive isso, né? Mas eu quero agradecer aqui ao Vespa, agradecer a Luciana que fez a ponte, né? A Luciana Caravaca, sempre presente aqui, ao Herbert Ricardo, a toda a galera da Rede Everest, né? Meu amigo Everaldo, da gravadora e tudo mais, a você que permaneceu conosco até agora, nosso muito obrigado. Lembrando, o Radiamante, todo sábado às 13 horas, domingo às 10 da manhã, e pelas plataformas você pode acompanhar no momento, na hora que você quiser. Fica com Deus. Esse foi o Radiamante de hoje, especial com Vespa, e até a próxima, se Deus quiser. Fica com ele, porque já fui! Boa tarde para você que está aqui ao vivo conosco, nos acompanhando pelo Radiamante, pela Rede Everest e também pela BMC Channel. Sejam muito bem-vindos a mais um Momento Alessia. Nós fazemos isso com muito carinho para você, nossos ouvintes, que está aqui conosco todos os sábados, ouvindo as nossas histórias, né? Ouvindo um pouquinho sobre educação financeira, investimentos, sobre soluções de endividamentos, sobre planejamento estratégicos para empresas. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a história de uma pessoa. Mas antes, eu queria agradecer o Jodel Santana, né, por estar nos proporcionando essa oportunidade de estar aqui com vocês para contarmos histórias, para podermos contar um pouco sobre as nossas vidas e soluções que nós podemos trazer para você, para a sua vida e para a sua empresa. Bom, eu queria hoje trazer uma história diferente para vocês. Hoje a gente quer contar a história de uma pessoa. Ela é filha de militar, filha de autônomo, ou seja, é por causa dessas duas pessoas, né, que ela tem tanta disciplina e tem tanta liberdade na veia. Nasceu em Teresina, no Piauí, já passou por 5 cidades antes de chegar em Brasília. Bom, nós queremos falar hoje com a Alessandra Gonçalves. Boa tarde, Alessandra, tudo bem? Olá, Leoni, tudo bom? Que prazer estar aqui para poder contar um pouco da minha história. Que joia, Alessandra. Eu que fico feliz de poder contar um pouquinho, porque a gente traz aqui para os nossos ouvintes, né, para os nossos telespectadores, tantas histórias, assuntos dos nossos ouvintes, dos nossos clientes, e a gente vai passar aqui algumas semanas contando também um pouquinho da nossa história. E hoje a gente queria ouvir a história da Alessandra. Queria que a Alessandra contasse para nós, né, como que ela chegou aqui na Alessia, né? Como ela chegou no momento que ela está vivendo hoje. E eu queria que você, nossos ouvintes, prestasse bastante atenção nessa história, porque é uma história muito bonita, e eu tenho certeza que você vai se conectar com essa história, que você vai se reconhecer nessa história de vida da nossa querida Alessandra Gonçalves. Alessandra, conta pra gente um pouquinho aí como tudo começou na sua vida, principalmente um pouquinho de como começou lá, da onde que você veio, como que você começou a empreender. Bom, Leoni, eu comecei a empreender, né, com a parte prática da palavra, com uns 10 anos mais ou menos, né? Eu sempre quis ter uma independência financeira e sempre via a minha mãe, que é empreendedora, autônoma, tendo o dinheirinho dela para comprar as coisas dela. Meu pai, como militar, ele é muito conservador, ele era muito, ele precisava das coisas muito direitinho, tudo certo, e minha mãe não, minha mãe já, esse mês tem, esse mês, no outro mês tem menos, no outro mês tem mais. E com 10 anos, eu levava um esmalte para a escola e oferecia a 25 centavos pintar as unhas das minhas amigas, dos professores, das pessoas que trabalhavam lá, de quem quisesse, eu oferecia fazer a pintura da unha, mas é só pintura, tá? Era somente isso. E aí, com isso, obviamente, né, algumas...
Quantos anos você tinha nessa época? 10 anos. 10 anos, você já tinha uma veia empreendedora. Sim, com 10 anos. Eu fui fazer essa reflexão, assim, uns tempos atrás, que eu falei, caramba, é isso mesmo, tô na direção certa. E aí, você Com 10 continuou anos. pintando unha, Alessandra? Não, aí eu pintei unha, eu hoje em dia vejo que, na verdade, as professoras, as tias da lanchonete deixavam mais por incentivar, né? Eu juntava um dinheirinho, comprava um lanche, comprava um pirulito com o dinheiro que me davam. E aí eu cheguei para minha tia e falei, tia, vamos vender cachorro quente. Eu morava num condomínio na época em que lá não lá a padaria você tinha que andar um pouquinho e eu ficava, vamos vender cachorro quente. Aqui não tem nenhum lanche, não tem nada pra gente comer. E aí eu e minha tia topou a ideia de uma menina de 11 anos de vender cachorro quente para ganhar dinheiro, para ter uma renda. E eu lembro que eu passava com cachorro quente, eu descia minha tia fazia, preparava um para mim, e eu descia e passava tipo, tinha um grupinho de jovens, né, brincando, tudo, conversando. Aí eu passava e fazia assim, que cachorro quente gostoso na frente deles para incentivar, para instigar mesmo, né? O meu marketing na época era esse, né? Nossa, Uhum. muito gostoso. Eu vou ali no bloco tal, pedir mais outro. E era óbvio que era um marketing que estava na cara, que era só para mostrar, né? E fez efeito. Aí minha tia, a gente vendeu por um tempo os cachorros quentes, até que aí ela começou a trabalhar e não tinha mais ninguém. Minha mãe, ela morava no tempo com a gente, né? Naquele tempo com a gente. Minha mãe trabalhava o dia todo, meu pai também. Não tinha ninguém para fazer meu cachorro quente e eu não podia, né? Mexer com comida e tudo. Parei de Uhum. fazer cachorro quente. E aí foi indo, né? Deixei Aí, passar. aí, Alessandra, depois desse momento, eu mencionei que você já passou por algumas cidades, né? Como filha de Sim. militar, né? Você já passou Uhum. por você nasceu em Teresina, no Piauí, passou por Jataí, Goiás, já foi para Tucuruí, no Pará, já Ah, foi para Petrolina, Pernambuco. Gente, só para deixar registrado, Petrolina, Pernambuco, é a cidade do meu pai, tá? olha, que É, coincidência. e aí, você começou a empreender na Bahia, né? Em Salvador, na Hum, Bahia, mas hoje você não mora na Bahia, você mora em não. Brasília, certo? Sim, moro em Brasília. Ok. E aí, o que aconteceu em Brasília? Como que você foi parar em Brasília? O que você foi fazer em Brasília? Olha, meu pai, militar, foi transferido para cá, para Brasília, e eu vim junto. Na época, eu tinha 18 para 19 anos. Meu pai, muito conservador, muito. Assim, ele tinha muito milindre, né? Muito receio do meu e da minha irmã. Queríamos que a gente só estudasse, só focasse mesmo no estudo, não trabalhasse. Mas eu queria trabalhar, eu sempre quis, eu queria, enfim, trabalhar até antes. Eu mandei meus currículos para. Em Salvador mesmo, eu mandei meus currículos para Brasília quando eu soube que a gente já estava vindo para cá. E aí, assim que eu cheguei em Brasília, fui contratada, menos de um mês depois, eu fui contratada por uma empresa, trabalhei por lá, fiquei ali entre concurso público, empreender, porque é muito forte aqui em Brasília essa Uhum. parte, né, de concurso público. É muito Verdade. comum você ver, né, um servidor público, um serviço público, enfim. E aí eu ficava na dúvida, só que eu ficava assim, gente, mas se eu fizer um concurso público, eu não vou conseguir abrir uma empresa, e eu almejo abrir uma empresa no futuro. Na época eu não sabia nem de que ramo que eu ia abrir, mas eu tinha isso na minha cabeça, uma convicção de que eu ia abrir uma empresa no futuro. Uhum. Então, fui fazer faculdade, comecei a trabalhar, em paralelo eu fazia faculdade, e nesse meio período, né, passei por uma loja de conveniência, passei pelo TRE, pelo cartório, né, do Tribunal Regional Eleitoral, e Uhum. fui e parei no Kumon. No Kumon, eu tive uma grata oportunidade de lecionar lá. Eu era monitora, comecei como monitora de inglês, depois eu fui para inglês, matemática e português. Lá também eu tive a oportunidade de me formar em inglês, né? Eu sou formada pelo Kumon. Uhum. E começou a crescer muito as buscas, né? Por inglês, pelo Kumon, naquela unidade, em que alguns outros monitores foram sendo capacitados
e houve a necessidade, né? A dona acabou vendo ali a necessidade de ter alguém para estar à frente ali dos monitores de inglês em específico. E aí eu fui chamada, fui convidada, né, para poder estar à frente ali, liderando ali a equipe dos monitores de inglês, né, os monitores do idioma no Kumon. Então Uhum. foi muito bom para mim ter essa experiência, né, ter o contato, ver o empreendedor ali de perto também, porque a dona ela ficava junto com a gente, né, no mesmo setor ali com a gente, então eu via mais ou menos ali como é que funcionava. Ou seja, E no nesse Kumon você já se identificou, além de ser professora, de ser também ter liderança. sim, sim. Inclusive, ela até conversava muito comigo, ela me incentivava muito a me formar logo. Na época, eu ainda não era formada academicamente, né? E aí ela me incentivava muito porque para eu abrir uma franquia também. Ela queria muito, ela falava, isso não vai dar muito certo, você tem muito jeito para isso, você tem que abrir sua franquia. E eu ficava, calma, calma, também não é assim, né? Naquele momento, minha cabeça não estava enfim, para abrir uma franquia, né? Uhum. De uma unidade como aquela. O que aconteceu, então, nesse período? Não, aí nesse meio período, na minha faculdade, eu tinha um professor de empreendedorismo que ele é consultor do Sebrae, consultor de empresas do Sebrae. E ele convidou a mim, convidou também a uma amiga minha, né, uma colega, para que nós fôssemos ali assistentes, né, assistentes do consultor, assistentes de consultoria. E nós começamos a trabalhar aí foi o primeiro contato que eu tive com a consultoria. E foi Ah, aquilo que eu falei assim, nossa, meus olhos brilharam, sabe? Cada visita que eu fazia a uma empresa, cada momento que eu ficava com uma empresa interagindo, pesquisando, fazendo a pesquisa de campo, de mercado para cada empresa. Inclusive, tem uma história que eu gosto muito de contá-la. hum, Tem uma empresa que ela já estava já declarando falência já estava já num ponto bem crítico, já a própria dona já não sabia mais o que a empresa era, né? Ela era uma empresa de bijuteria que vendia bijuteria, mas também dava cursos, né, de fazer colar, pulseiras, etc. E a gente viu que ela estava muito confusa. E aí uhum. eu juntamente com o consultor do Sebrae, nós tomamos aquilo como uma responsabilidade de ajudar mesmo aquela empresa e nós demos todas as orientações, passamos meses lá com essa empresa, foi realmente algo bem denso, né? Ali foi um impacto para mim porque eu naquele momento, ao mesmo tempo que eu queria muito ajudar a empresa, eu quase não enxergava uma solução. Até você ir conversando mais, cavucando, e quando você vai escutando a história daquela empresa, você vai se tornando um pouco, fazendo parte, e você não quer que a empresa que você gosta, que você cria uma empatia, né, morra, acabe, feche. E aí a gente, nossa, gostamos muito, vamos aqui nessa, vamos nos esforçar. Fizemos nosso trabalho, entregamos relatório, demos, né, as propostas para a dona da empresa e seguimos, né, com os outros empreendimentos. Meses depois, né, quase um ano depois, Hum, eu passeando no shopping e essa loja era uma loja de bairro, né? Eu esqueci de contar esse uhum. detalhe, é uma loja de bairro. Sim. Um mês depois, quase um ano depois, eu passeando no shopping, me deparo com a loja alocada em um dos principais shoppings daqui de Brasília. Nossa. Quando eu olhei, eu falei assim, gente, a empresa que estava para fechar, que estava para falir, simplesmente se reergueu, se reestruturou e conseguiu até um lugar, um espaço melhor, maior visibilidade. A gente sabe como é que é um shopping, né? Uhum. Deixou de lado um pouquinho ali a parte de o que a gente realmente tinha pedido, proposto para eles ali. Nossa, na hora que eu vi assim, eu fiquei tão feliz. Eu cheguei a entrar, comprei também algumas coisas para poder incentivar. A dona não estava lá, né? Eram outros funcionários também. Mas eu fiquei muito, mas muito feliz mesmo, assim. Foi realmente a sensação de ter salvo uma empresa. Foi a A gente, primeira vez que eu vi que houve um fôlego, assim, de vida, sabe, na empresa. a gente pode chamar isso, então, do seu primeiro case de sucesso?
Foi meu primeiro case de sucesso, com muito orgulho. Que legal, nossa, muito bom. Nossa, Foi. se você que é a dona dessa loja estiver ouvindo essa história, você vai lembrar que é de você Vai. que ele está falando. E muito bom mesmo a gente saber, né, que tantos negócios, né, só precisam de ajuda de um É isso profissional, mesmo. né, para poder continuar, né, realizando seus sonhos e os sonhos de outras pessoas. Mas continua contando para a gente aí, como continua aí a sua carreira para você chegar aí na consultoria empresarial. E nesse meio período, né, enquanto eu estava fazendo, só uma adenda, às vezes o próprio dono já nem acredita mais no seu próprio negócio, já está muito cansado, né? Muita gente fala coisas negativas, então a gente veio mesmo assim para levar um acalanto, né, e uma dose de esperança também para a empresa. Aí Sim, nesse meio período, né, aí veio a formação, eu não consegui continuar com ele, fui trabalhar num banco daqui de Brasília, no BRB, entrei na Gol Linhas Aéreas, fiquei lá por um bom tempo, tive uma boa e longa experiência com atendimento ao cliente e também com atendimento ao cliente interno, porque eu fiquei com a qualidade, né? Eu fiquei com um programa de excelência naquele momento e foi uma experiência ali de gestão mesmo, ali que eu consegui entender alguns processos, por que que as empresas precisam ter alguns processos muito bem definidos, né, uhum, para não virar bagunça. E aí eu fui buscar me aprofundar, fui estudar mais. Cada vez que aparecia alguma oportunidade de estudo, eu ia, fazia cursos, capacitações, e aí eu fiz um curso de formação de consultoria empresarial, né? Sempre me apegando a essa ideia de que eu precisava ajudar novas empresas. Tanto é que quando veio a pandemia, alguns colegas meus, né, próximos a mim, tiveram alguns problemas com suas empresas e eu falei, poxa, é uma boa oportunidade para eu ajudá-los, né? Tá todo mundo passando por uma crise, vamos todo mundo se unir. E aí eu comecei a dar ideias, dar estratégias para empresas que já estavam já desesperançosas, já não sabiam mais o que fazer. Foi um caos aquela época, né? Todo mundo passou por uhum. isso, então vocês entendem muito bem como que foi difícil naquele momento. E aí um amigo indica um amigo, e aí o amigo começa a falar assim, Alessandra, foi tão bom, toma aqui. A gente começou a me dar porcentagem do que estava começando a lucrar, pessoas que não faziam antes o que havia na pandemia e continuaram fazendo depois da pandemia, mantiveram, né, aquela nossa estratégia de emergência que a gente chamava, e tudo isso fez com que eu crescesse mais ainda em mim a vontade de fazer outras empresas crescerem, se desenvolverem, né? Uhum. Eu fui buscando capacitações, especializações, para justamente chegar num resultado de excelência para as empresas que eu procuro ajudar, que eu procuro prestar o apoio, né? Eu sei que se a pessoa abrir o seu negócio, ela era um sonho do seu coração. Mesmo que falasse assim, não, mas eu quero, era só para ganhar dinheiro. Você não foi para esse ramo à toa. Você não foi Com para essa certeza. área à toa. Ganhar dinheiro você poderia ganhar de outra forma também. Então, eu acredito muito no meu sonho e acredito também muito no sonho das pessoas também. Que linda história, Alessandra. Nossa, muito interessante a gente observar como que a gente vai caminhando dentro da nossa história sem perceber e a gente Verdade. chega, de repente, aonde a gente está e olha para trás e consegue entender o traçado que a gente fez, né? É E verdade. por que que a gente está fazendo o que a gente faz hoje. E eu queria Isso. perguntar mais uma coisa para você. Bom, você, uma menina filha de militar, de mãe empreendedora, sempre muito preocupada com o futuro, com a previdência, né? Você Sim. já mencionou para a gente, né? Que se preocupava com o que você ia fazer lá na Uhum. frente, quando você tivesse, né? Se você ia se aposentar ou não ia se aposentar. Sim. Esse gancho aí, eu queria que você deixasse um recado para os nossos ouvintes, né? Sobre a Alessandra, que era preocupada com o futuro, né? Em ser CLT, em fazer concurso público, e hoje é uma empreendedora, uma empresária, está aqui conosco na Alessia como consultora de empresas. Queria que você deixasse um recado para os nossos ouvintes. O que que a Alessandra de hoje falaria
para a Alessandra de 15 anos atrás? Bom, eu falaria, eu, nossa, vendo assim, né, por tudo que eu passei, né, até chegar aqui, foram, eu, eu tô colhendo, né, algo que eu plantei lá atrás, e eu diria, calma, tenha paciência, siga o seu coração, siga o seu instinto, porque você tem o empreendedorismo na veia, e por mais que algumas pessoas falem que é mais seguro você ter o ser CLT, você ter o trabalhar para uma pessoa, é mais libertador e tão seguro quanto quando você sabe o que fazer e você faz bem feito. Eu falaria isso para ela, e eu acho que tenho certeza que eu mesmo seria um conforto para mim. E eu Que falo isso lindo, também para todos vocês, ouvintes. que lindo, Alessandra. Obrigada, obrigada por essa história linda de vida, né? E por Eu que ajudar agradeço. tantos empreendedores a reestruturarem o seu negócio, a organizarem o seu negócio, a continuar, né, sobrevivendo, a continuar vivendo nesse mercado que é tão conturbado. Não é fácil ser empreendedor, né? Hoje no nosso país, né? A gente sabe que não é uma tarefa fácil, não é uma Hum, tarefa fácil ser empreendedor e não é uma tarefa fácil ajudar empreendedores, é né? verdade. E muito obrigada pela sua história, né? Por deixar aqui Disponha. essa mensagem de esperança para os nossos ouvintes que empreendem, que estão aí levando esse Brasil para frente, porque o Brasil precisa de você como empreendedor, precisa de você aí gerando emprego, girando a economia e fazendo com que as coisas aconteçam nesse nosso país. Nós Verdade, dizemos, né, Alessandra, que o nosso trabalho ele salva vidas, ele salva verdade. vidas de empresas, salva vidas de pessoas, né? E eu Uhum. gostaria de agradecer a Alessandra por estar conosco aqui nesta tarde e agradecer os nossos ouvintes que ficaram conosco aqui ouvindo essa história. Gostaria de agradecer o Rádio Amante, né, por essa oportunidade que nos dá. Se você quiser deixar uma mensagem, quiser deixar pedir alguma informação, tiver alguma dúvida, alguma pergunta para nós, entra lá nas nossas redes sociais, no @Alessia Soluções, no Instagram, estamos também no YouTube, estamos no TikTok também. Então, deixe lá a sua mensagem, também pelo telefone 12 981445551. Você pode deixar sua mensagem lá. Se você precisar de ajuda para o seu negócio, precisar de ajuda para a sua vida financeira, entre em contato conosco, que nós temos especialistas que podem te ajudar. Bom, gratidão, Alessandra, gratidão a vocês, nossos ouvintes, que ficaram conosco até agora. Muito obrigada. Afinal, nós não estamos falando sobre dinheiro, mas estamos falando sobre a sua vida e sobre os seus sonhos. Obrigada, Leoni. Tchau, tchau. Tchau. Essa semana nós vamos continuar contando histórias. É bom ouvir histórias, né? Então, semana passada nós ouvimos a história da Alessandra e hoje nós vamos ouvir a história também de uma mineirinha que nasceu na cidade de Piuí, mais especificamente na zona rural de Minas Gerais, pertinho de Divinópolis e de Belo Horizonte. Para quem não conhece Divinópolis, você deve conhecer ou já ouviu falar em Belo Horizonte, a famosa BH. Bom, a nossa convidada de hoje é a Cíntia Rodrigues. A Cíntia veio de uma família humilde, uma família simples, pai agricultor, mãe dona de casa, babá aos 14 anos, como muitas de nós, eu fui babá também aos 14 anos, mas aos 17 anos a Cíntia resolveu mudar um pouquinho. Ela saiu um pouquinho do interior e foi para a cidade de Piuí. Gente, preste bem atenção nessa cidade, vocês nunca mais vão esquecer esse nome dessa cidade, que essa cidade é importante, hein? Por quê? Porque a Cíntia Rodrigues está lá. E eu gostaria de dizer boa tarde, Cíntia, para você. Tudo bem? Boa tarde, Leoni. Boa tarde para os nossos ouvintes. Cíntia, é um prazer ter você aqui hoje para contar a sua história. Porque é interessante que às vezes a gente vem aqui, a gente dá
dicas, dar informações, dar conteúdo de educação financeira, de investimento, de finanças, mas às vezes as pessoas se perguntam, mas quem é que está falando? Quem é que está contando, que está dando essa dica? Quem é essa pessoa? Então, nós resolvemos aqui no Momento Alessia contar um pouquinho da nossa história, né? Das sócias da Alessia. E eu queria que você contasse para a gente aí um pouquinho da sua história. Eu já contei aí um pouquinho, né, de como começou, mas eu queria que você contasse aí resumidamente, né, como foi que você chegou aqui aonde você está hoje? Conta para nós, que os nossos ouvintes eles querem ouvir a sua história, Cíntia. Bom, então aos 17 anos eu vim morar na cidade, saí da zona rural para trabalhar, para estudar também. Fiz alguns cursos técnicos, surgiu uma oportunidade de dar aulas, e foi ali que eu descobri a minha primeira vocação, que é ensinar as pessoas, né? Tanto que a minha primeira formação em graduação é licenciatura em física, depois veio a pedagogia. Fiquei mais ou menos de 6 a 7 anos em sala de aula, né? Aos 23 anos eu me casei, e aí a gente começou. No início a gente quer que seja tudo uma maravilha, né, Leonie? Mas a gente começa, acho que igual a maioria. Gasta tudo que ganha, não consegue guardar dinheiro. A gente nem pensa nessa possibilidade de guardar dinheiro, né? O dinheiro que entra, é o dinheiro que sai. É o que a gente aqui chama de corrida dos ratos, né? Para quem nunca ouviu esse termo, você ganha, você gasta, você ganha, você gasta. Mas aí a gente foi vivendo, parecia que estava normal, afinal, a maioria das pessoas vive assim, né? Então, eu trabalhava, né, como professora, ele tinha o emprego dele, a gente, né, gastava tudo que ganhava, mas parecia que estava tudo bem. Até que em 2020, né, todo mundo teve o impacto da pandemia e para a gente não foi diferente. Então, esse ganha e gasta que a gente vivia, ele começou a pesar um pouquinho mais. De repente, estava passando aperto para pagar as faturas de cartão de crédito, cheguei a parcelar a fatura de cartão de crédito, cheguei a pagar mínimo, cheguei a fazer empréstimo para pagar a fatura de cartão de crédito. E aí eu falei assim, gente, não, mas deve ter alguma coisa, não é possível, né, que a vida vai ser só isso daqui. Trabalhar, pagar conta, fazer empréstimo, descobre um santo para tampar o outro, igual a gente fala aqui no interior, né? E foi aí que eu pensei, tem que ter alguma coisa a mais. Não pode ser só isso. E aí, Cíntia, sim, você está dizendo, então, que o começo da sua vida de casada, em 2013, foi como a maioria dos brasileiros, sem planejar, sem fazer grandes reservas, ou seja, ganhava e gastava, gastava e ganhava, ganhava e gastava, ou seja, a que a maioria dos brasileiros fazem, sem isso. planejamento nenhum, sem projetar sonhos, aonde queriam chegar como casal, ou seja, essa é uma realidade da maioria dos nossos brasileiros hoje? É a realidade da maioria. Algumas pessoas brincam que é a filosofia do Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar, né? O que tiver acontecendo ali, a gente vai acudindo e vai levando. Só que hoje eu sei, né, que vai chegar uma hora que isso daí vai ficar mais difícil, porque começa a acontecer os imprevistos. No meu caso foi a pandemia, poderia ter sido uma doença, um desemprego, alguma coisa. E aí a gente começou a passar os apertos, né? E foi quando eu descobri, porque até então eu nunca tinha nem visto falar de educação financeira, descobri educação financeira, comecei a estudar. No início a gente começa tentando pegar umas dicas, né? Ouve aqui, ouve ali, até que eu falei, Sim. não, eu preciso fazer alguma coisa de concreto. E foi quando eu resolvi investir, né, em conhecimento de educação financeira. E foi aí que começou como se tivesse tirado uma venda dos meus olhos, né? Eu vi que não, que tinha jeito de fazer diferente, que dava para ser diferente. Comecei a aplicar na minha vida. E aí eu percebi que não era só eu que vivia daquele jeito. A maioria das pessoas ao meu redor e esparramadas por esse Brasil
também vivia daquele jeito, sem propósito, sem conseguir se planejar, se organizar, passando aperto, um mês vai mais ou menos, outro mês passa mais aperto, né? E aí eu decidi, eu já gostava de ensinar as pessoas, né? Descobri, assim, esse amor pela educação financeira, porque foi através dela que eu vi a possibilidade de transformar minha realidade. Falei, então eu quero, a partir de agora, ensinar educação financeira. Não só mais na sala de aula, mas no geral, porque educação financeira é para todo mundo, né, Leonie? Cíntia, você acha que para ser educador financeiro precisa necessariamente ter formação pedagógica, ter assim conhecimento pedagógico para poder ensinar para as outras pessoas a cuidar do seu dinheiro, a cuidar da sua vida financeira? Ou essa não é uma habilidade essencial? Ou seja, ela ajuda, a gente percebe que ajuda, mas ela é essencial ou não necessariamente? Não é essencial, né? Logicamente, ela vai ajudar, já era algo que estava em mim, porque eu já tinha descoberto essa vontade de ensinar antes, mas quem nunca teve nessa área pedagógica, da área de ensino, na área da educação, consegue desenvolver o que é necessário para ajudar outras pessoas tranquilamente. E a educação financeira é algo que, de um tempo para cá, a gente tem ouvido falar mais, Sim. mas a gente percebe realmente que a pandemia foi um estopim para se falar do assunto, né? A gente percebe que quando veio a pandemia é que as pessoas perceberam que elas não tinham dinheiro e que elas não cuidavam do seu dinheiro, não tinham reserva financeira e muitos se descobriram que eram endividados, porque até então, antes da pandemia, as pessoas fazem dívidas e pagam suas dívidas, fazem e pagam. Só que, de repente, veio a pandemia e as pessoas começaram a perceber que não podiam pagar contas porque a pandemia impediu que isso acontecesse. Sim. Isso fez muita diferença para você quando você começou na educação financeira, descobrir que você podia mudar a vida de pessoas através da educação financeira? Fez muita diferença. Parece que eu queria que as pessoas sentissem, descobrissem aquilo que eu estava descobrindo, sabe? Eu ficava assim, gente, mas como que ninguém ensinou isso aqui pra gente? Não ensinou para mim, não ensina para as outras pessoas. Seria tão diferente, né? Se as pessoas tivessem acesso à educação financeira, soubessem cuidar do seu dinheiro, destinar para o que realmente é importante, né? E não viver assim, gastando como se não houvesse amanhã. E não é porque as pessoas, não é porque eu tinha má intenção, as pessoas que fazem isso, é porque ninguém ensinou pra gente. Daí eu falei, não, eu vou ensinar as pessoas isso daqui, né? E você começou na educação financeira, então, a partir de 2020? Em 2020 eu comecei na minha vida, né? Mas que eu comecei realmente a atender outras pessoas foi no ano passado, 2022. 2022. Então, faz aí um ano e pouquinho que você se tornou uma educadora financeira. Isso, que eu mudei de profissão, saí da sala de aula para ensinar educação financeira. E hoje você trabalha como educadora financeira, ajudando pessoas especificamente a sair das dívidas. Sair das dívidas, isso, essa parte de parar de viver essa vida bagunçada, né? E geralmente quem vive essa vida bagunçada tem dívidas, que seja no cartão de crédito, que as pessoas nem consideram, mas é uma dívida, né? Sejam dívidas pequenas, dívidas altas, porque resolver dívida dá o mesmo trabalho, tanto uma dívida pequena quanto uma dívida grande. Ou seja, então, se os nossos ouvintes, quem está te ouvindo agora, estiver com problema de dívida, não sabe o que fazer, tá? Sem uma luz no fim do túnel, pode procurar por você que você consegue atender e ajudar essa pessoa a conseguir dar uma direção, uma solução, uma estratégia para resolver os seus problemas financeiros, é isso? Sim. Inclusive, recentemente eu recebi o depoimento de uma cliente, né? Que é o que eu falei, ela não considerava dívida, mas o salário dela era praticamente todo para pagar o cartão de crédito. E ela sentia aquela ansiedade, na hora que ia chegando perto da data de pagar a fatura. E ela saiu depois da mentoria, né?
fazendo reserva de segurança, quitado o cartão de crédito, planejando viagens, coisa que ela achava que nem ia conseguir viajar mais, que era tudo para pagar cartão, né? Como é que ia viajar? Então, dá sim, tá? Dá sim, tem solução. Saibam que tem solução. Olha, Cíntia, muito bom conhecer a sua história, saber, né? É bom a gente sempre lembrar de onde que a gente veio, quem, né? A gente entender qual é o nosso chão, a nossa raiz, e saber o que nós podemos fazer hoje pelas pessoas, né? A transformação de vida que a gente pode trazer para as pessoas. Eu digo que a educação financeira, ela salva vidas, né? Porque hoje a gente precisa de ter recursos financeiros para tudo. Você precisa, se você quer realizar um sonho, você precisa de recursos financeiros. Se você quer fazer uma viagem, você precisa de recursos financeiros. Se você quer dar uma boa educação para os seus filhos, você precisa gerar renda, então você precisa saber cuidar do seu dinheiro. Se você quer ter boa saúde, se você quer ter boa alimentação, tudo hoje envolve o financeiro, né? E não precisa se endividar para poder ter uma boa qualidade de vida, para poder ter uma vida plena, próspera, né? E eu queria, Cíntia, que você deixasse uma mensagem, mas é uma mensagem para uma pessoa que está nos ouvindo aqui, que é a Cíntia de 10 anos atrás. Eu queria que você dissesse para nós o que a Cíntia de hoje, né? A Cíntia educadora financeira, a Cíntia que ajuda pessoas a saírem das dívidas, que transforma a vida de pessoas. O que a Cíntia de hoje diria para a Cíntia de 10 anos atrás, a Cíntia que vivia na corrida dos ratos? Qual é a mensagem que você deixa para essa Cíntia de 10 anos atrás, que é você, nossos ouvintes que está nos ouvindo? Eu falaria para ela que dá para ser diferente, né? Não precisa ser só isso, trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta. Não precisa viver só nessa corrida dos ratos, como a gente chama. Com organização, com planejamento, com educação financeira, ela consegue ir muito além do que ela jamais imaginou. Então, pega firme, se organize, se planeje, busque a ajuda de quem consegue te ajudar nisso, né? Porque dá para ser diferente e vai ser diferente a partir do momento que a gente aprender a fazer diferente, né? Cíntia, obrigada por essa história linda que você nos contou. A Cíntia só não nos contou que dentro dessa história bonita tem aí um pimpolinho chamado Pedro, de 1 ano de idade, né? Que é o nosso mascote aqui da Alessia. E se você também tiver aí sem solução, sem saber o que fazer na sua vida financeira, procure a Alessia. Nós estamos nas redes sociais, nós estamos no Instagram, no @Alessia Soluções. Estamos também no YouTube, tem conteúdo no YouTube, Alessia Soluções Financeiras. Se você quiser deixar um recado, uma mensagem, quiser conversar conosco, pode falar conosco através do telefone 12 981 44 5551. Fale conosco, deixe lá uma mensagem no nosso Instagram. A Cíntia vai te responder, eu vou te responder, a Alessandra vai te responder. Então, não deixe de entrar em contato conosco. Cíntia, muito obrigado pela sua história, por nos contar essa história. Obrigado você, nossos ouvintes, que está aqui conosco, ouvindo essa história, ouvindo sobre educação financeira. Afinal, não é sobre dinheiro, mas é sobre a sua vida e sobre os seus sonhos.